Agora, na Rede 316, o programa De Volta às Escrituras, com o pastor Rafael Abdala. Bem, abra sua Bíblia, por favor, no livro de Neemias. Neemias, o capítulo 6. Nós vamos continuar a nossa série de mensagens Simplifique. E quero nessa manhã falar com vocês sobre simplifique as distrações. Obrigado, Alaô, obrigado, irmãos, pelas inúmeras manifestações de carinho, tanto no correr do dia de ontem como hoje. Louvado seja Deus. Eu disse sexta-feira lá para os idosos que se eu tivesse que ser pastor mil vezes eu queria ser pastor dessa igreja. Uma igreja muito amada, muito querida. Neemias capítulo 6. Nós vamos ler a partir do versículo 1, simplifique as distrações. Se você notar alguém sem Bíblia ao seu lado, por favor, partilhe da palavra de Deus e a mantenha aberta, porque cada um desses versículos trará princípios para nós nessa manhã. Neemias capítulo 6, todos achamos? Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono. Porém intentavam fazer-me mal. Enviei-lhes mensageiros a dizer: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Então Sambalate me enviou pela 5ª vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta do teor seguinte: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, queres tu ser o próprio rei. E pusestes profetas para falarem ao teu respeito em Jerusalém, dizendo: este é o rei de Judá. Ora, o rei ouvirá isso, segundo essas palavras: vem, pois, agora, e consultemos juntamente. Mandei dizer-lhe: de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu. Tudo teu coração é o que inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Amém. Neemias escreve após o cativeiro da Babilônia, que você sabe bem, durou 70 anos. O Israel do Antigo Testamento teve 120 anos de uma monarquia unida, sobre os reinados de Saul, Davi e Salomão, 40 anos, 40 anos e 40 anos. Quando Salomão morre, o reinado de Salomão foi marcado por uma intensa carga tributária, por uma razão conhecida de todos nós: a construção do templo. O povo pagava muito imposto a Salomão. Salomão tinha uma vida nababesca, ele era um homem muito rico. E claro que, como um rei, o seu dinheiro ou a sua riqueza parte do povo que dele é súdito. Quando Roboão, seu filho, assumiu o trono, os anciãos e os conselheiros daquele jovem rei disseram: é bom que você alivie um pouco nos impostos, porque o povo está triste, o povo está revoltado, seu pai cobrava muito imposto. E Roboão, ao invés de ouvir os conselhos daqueles homens sábios, ele resolve fazer exatamente o oposto. Ele amplifica a carga tributária. Ele diz: parar de cobrar imposto, muito pelo contrário, eu serei ainda muito mais rígido do que foi o meu pai. E por conta dessa postura de Roboão, depois de 120 anos de um reino unido sobre Israel, 10 tribos se rebelam ao norte. E essas 10 tribos, de 8 dinastias, 19 reis maus, estabelecem Samaria como a capital e vivem dispersas da outra tribo, o reino do sul, que tinha lá Judá e Benjamim. Durante todo esse tempo, a Babilônia toma Jerusalém de assalto.
e a Babilônia cai nas mãos do Império Medo-Persa. Você conhece muito bem essa história. E quando Deus resolve libertar o seu povo do cativeiro da Babilônia, Ele usa muito especialmente 3 homens. E cada um desses 3 homens que foram usados por Deus, foram usados para fins específicos. Esses 3 homens são Zorobabel, Esdras e Neemias. Zorobabel, na primeira leva do retorno da Babilônia, é usado por Deus para a reconstrução do templo. Esdras, na segunda leva do povo da Babilônia, é usado por Deus para ensinar a palavra. E por fim, na terceira leva, Neemias é usado por Deus para a reconstrução do muro. Então, para que você não esqueça jamais, Zorobabel, a reconstrução do templo, Esdras, a edificação da lei, e Neemias, a reconstrução dos muros. Neemias era um homem bom, Neemias era um homem piedoso, Neemias era um conselheiro pessoal, era um copeiro do rei. E agora, no capítulo 6, se você notou bem a leitura, ele escreve, assim como é o tom do livro de Neemias, ele escreve em primeira pessoa. Ele está falando de si mesmo e das coisas que estão acontecendo com ele. Muito especialmente no capítulo 6, você consegue reparar comigo que a edificação dos muros está praticamente pronta. Na verdade, o que falta agora, nos muros da Jerusalém, é que os portais sejam colocados. Você sabe que a cidade edificada sobre os montes, que a cidade de Sião, que a cidade de Davi, ela é rodeada por muros e rodeada por portas. Neemias está relatando para nós que na altura do capítulo 6, ele está concluindo os muros e ele passa a colocar os portais para que a cidade esteja então plenamente segura, habitável, e Deus libere a palavra de libertação sobre o povo, em definitivo, da Babilônia. Bem, esse é o contexto histórico. E o que isso nos importa nessa manhã? Perceber que quando Neemias está empenhado nessa grande obra, algumas distrações aparecem diante dele. E nós vivemos num mundo cheio de distrações. Distrações visuais, distrações sonoras, distrações psíquicas. As pessoas têm tido dificuldade. E talvez você e eu sejamos bons exemplos disso. Temos tido dificuldade de concentração, de foco. O próprio telefone que você tem, o telefone que eu tenho, ele é programado para que as notificações atraiam a sua atenção. É uma cor diferente, é um barulho diferente, é um vibrato diferente. Para que eu e você, todas as vezes que formos demandados pelas pessoas, através do nosso aparelho de telefone, saiamos daquilo que estivermos a fazer para dar atenção àquilo. Porque se nós não dermos atenção àquilo, a bolinha verde não vai parar de piscar. Se nós não dermos atenção àquilo, o barulho não vai parar de ressoar. Um mundo cheio de distrações. As pessoas dizem que não tem tempo. Mas criou-se um verbo, é até um neologismo, isto é, a criação de uma nova palavra, o verbo maratonar. Sabe o que é o verbo maratonar? É quando você encontra uma série nesses canais de streaming e você coloca o primeiro episódio e ele te puxa para o segundo, ele te puxa para o terceiro, ele te puxa para o quarto, ele te puxa para o quinto, ele te puxa para a primeira temporada e depois ele te puxa para a segunda temporada, depois para a terceira. A essa altura você já está sem emprego, sem dinheiro, sem comida, mas você precisa terminar de assistir a 4ª temporada, porque nela será o ápice, nela será o grande feito, nela será o apogeu da cênica. Distrações, um mundo repleto de distrações. O que dizer de nós, os crentes na igreja? Um dos privilégios de pregar o evangelho é que nós que estamos aqui ao púlpito temos a melhor visão possível do auditório religioso. E quando em vez nós percebemos as pessoas absolutamente distraídas. Hoje, com a invenção da Bíblia no aplicativo, a gente não pode nem dar uma bronca aqui de cima e dizer, sai do seu celular. A pessoa vai dizer, não, aqui está a minha Bíblia, está a palavra do Senhor, eu estou anotando o sermão, tudo bem, não quero pregar contra isso, mas quantas distrações. As pessoas conferindo as unhas, as pessoas se abanando, as pessoas lendo um boletim. Eu nunca me esqueço, nos primeiros anos do meu ministério, nesta igreja, eu tive uma grande crise. Porque determinada pessoa, cujo nome não importa, que Deus abençoe,
todas as vezes no culto, estava na hora do sermão, lendo aquela revistinha da Avon. E eu falava, meu Deus, será que o sermão está tão ruim assim? Senhor amado, será que eu preciso te buscar mais? A pessoa está vendo a revistinha da Avon. Avon. Distrações. Sobre as distrações, acompanhe comigo na sua Bíblia. Eu tenho algumas coisas para falar ao seu coração. Primeiro, repare comigo o versículo 2. Toda distração tenta afastar você daquilo que é essencial. Repito, toda distração tenta afastar você daquilo que é essencial. Repare o versículo 2. Sanbalat e Gesem mandaram dizer-me, vem e encontremo-nos nas aldeias. Grife essa expressão, vem e encontremo-nos nas aldeias. Eles sabiam que Neemias tinha um propósito. Eles sabiam que Neemias estava na parte final do seu projeto. Eles sabiam que Neemias tinha um senso de responsabilidade. Então, eles não vão até a região de Neemias para tentar dissuadi-lo. Eles convidam o Neemias para um encontro. Saia de onde você está, saia de cima dos muros, saia da reconstrução dos muros, saia da colocação das portas e venha nos encontrar na aldeia, porque o seu lugar não é aí, o seu lugar é do nosso lar. Uma tentativa de distraí-lo do seu propósito. Uma tentativa de distrair Neemias daquilo para o que Deus o chamou. Quando você lê na sua Bíblia, isso não é um simples detalhe, isso não é um coloquialismo verbal, isso é uma proposta de distração. Quando Sanbalat e Gesem dizem, vem nos encontrar nas aldeias. Neemias não tem que sair de perto do muro, Neemias não tem que sair de cima do muro, no sentido de que os muros da velha cidade foram construídos e lá de cima há uma vista de proteção. Não, ele não tem que sair dali, ele não tem que interromper o seu projeto porque alguém o está chamando. Qual é a lição para nós nesse domingo de outubro de 2025? Que sempre que você estiver empenhado num grande projeto, sempre que você estiver empenhado em alguma transformação de vida, transformação familiar, transformação profissional, não é se, não é talvez, mas certamente aparecerão pessoas para distrair você do seu propósito. É aquilo que está acontecendo aqui. E se eu puder ler para você 3 verdades para que você anote, eu passo a lê-las agora. Eu anotei. Primeiro, nem toda demanda é prioridade. Todo mundo tem uma urgência nessa vida. Seus vizinhos têm urgência, os seus filhos têm urgência, a sua esposa tem urgência, o seu marido tem urgência, a sua família tem urgência, a sociedade tem urgências, mas nem toda demanda é prioridade. Nenhum ser humano sobre a face da terra tem condições de atender a expectativa de todas as pessoas. É humanamente impossível você atender e fazer das demandas alheias a sua prioridade. Até porque prioridade é uma só, não existem duas. Segundo, nem toda urgência é direção. Às vezes nós vamos guiando a nossa vida em virtude da urgência. Apareceu uma demanda urgente, eu vou tratar dela. Mas agora apareceu uma outra urgência, então eu deixo aquela de lado e eu começo a tratar de uma outra urgência. Mas não demora, aparece uma outra urgência, porque as urgências da vida não vão parar de surgir. Mas nem toda urgência é direção. E terceiro, o discernimento espiritual começa quando nós temos a coragem de dizer não. Não, é libertador dizer não. Sanbalat vai a Neemias e diz, eu preciso que você saia da construção do muro e venha me encontrar nas aldeias. Resposta de Neemias, não, eu não vou. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso descer. A resposta de Neemias é um sonoro não. E uma das bases do discernimento espiritual é você aprender a dizer não. A palavra de Deus diz que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedir a Deus, que a todos dá. E alguns dons o Espírito Santo derramou sobre as pessoas. Há uma coisa que todo crente pode pedir a Deus nas suas orações matinais: Senhor, me dê discernimento espiritual. Para saber ao que posso dizer não e para saber ao que posso dizer sim. Fui pregar no sertão e na ida
o pastor que me buscou, batendo papo, fez uma das perguntas difíceis para mim. Ele disse: me fale aí uma qualidade e um defeito. É terrível falar sobre qualidades. Defeito a gente tem um monte. Aí fui falando dos meus defeitos, etc, etc. Tá bom, e me diga uma qualidade. Olha, eu não sei se é uma qualidade, mas eu tenho pedido a Deus já há algum tempo discernimento espiritual. Eu não sou uma pessoa, disse a ele, dentro daquele contexto de conversa, facilmente enganável. Não é tão fácil me enganar. Eu peço discernimento a Deus. Eu peço discernimento para observar os olhares das pessoas, as intenções das pessoas. De modo que me enganar é uma tarefa árdua, disse a ele. Bem, me levou a um restaurante, lá no sertão. E falou assim: hoje você vai comer a melhor carne de carneiro da sua vida. O problema é que eu não gosto de carneiro. Eu não gosto da textura do carneiro. Eu não gosto do sabor do carneiro. Eu não gosto do jeito como aquilo engrunha entre os meus dentes e a minha língua. Não gosto. Respeito quem goste. A vida é múltipla. Falei: não como. Ele falou: então tudo bem. Aqui tem também um delicioso bife de boi. Eu falei: pode trazer. Trouxe lá um delicioso bife de boi. Eu estou comendo bife de boi. Pensa num bife de boi bom. Bom de doer que bom. Então eu quero mais desse bife de boi. Estou lá comendo bife de boi. No final ele falou assim: pastor, já que você é uma pessoa difícil de enganar, deixa eu dizer uma coisa para o senhor acabou de comer carneiro e comeu com muita vontade. É porque realmente o meu dom preponderante é porque é muito difícil me enganar, sabe? Eu tenho um discernimento maravilhoso. E eu comi carne de carneiro até dizer chega. E estava boa, viu? Mas eu comi como se fosse boi. Uma das marcas que nós precisamos ter na nossa vida é o discernimento espiritual. Neemias sabe discernir as propostas de distração. Então, em primeiro lugar, versículo 2, toda distração tenta afastar você daquilo que é essencial. Em segundo lugar, ainda no versículo 2, tome nota. Distrações são estratégias sutis para interromper o seu avanço. Distrações são estratégias sutis para interromper o seu avanço. Olha como ele continua ainda no verso 2. Vem, encontremo-nos nas aldeias, no vale de Ono, porém, intentavam fazer-me o mal. Em outras versões, tentaram me causar dano. Me intentaram fazer o mal. Por quê? Toda distração quer criar um obstáculo para o seu avanço. As distrações não são para o nosso benefício, pelo contrário, as distrações são para o nosso malefício. Os inimigos do povo de Deus sabiam que não poderiam parar a construção do muro, porque a construção do muro foi uma determinação de Deus. Então, se não podem parar a construção do muro, eles resolvem parar o construtor, eles resolvem parar o Neemias. Se não podem interromper os projetos de Deus sobre a sua vida e sobre a minha vida, porque os projetos de Deus não estão submetidos à interrupção humana, eles vão tentar nos interromper, nos paralisar, colocar obstáculos em nós. Porque com os obstáculos emanando da nossa vida, os projetos que Deus tem a realizar são absolutamente dispersos e distraídos. Em outras palavras, se não podem paralisar o que você faz e o projeto que Deus colocou sobre a sua cabeça, vão tentar paralisar você. É isso que Neemias discerne. Quando ele recebe o convite para sair de perto do muro, quando ele recebe o convite da distração, ele diz: olha, na verdade o que está acontecendo aqui é que eles estão intentando o mal contra mim. O diabo não precisa destruir a obra, o diabo quer destruir o obreiro. O diabo não precisa destruir o edifício, ele quer destruir o construtor. O diabo não precisa necessariamente destruir o ideário de família, porque o ideário de família não pode ser destruído pelo diabo. O que há de mais antigo no mundo, desde a Santíssima Trindade, é o ideário da família. O que o diabo faz? Ele destrói o pai, ele destrói a mãe, ele destrói o filho.
Ele destrói a identidade sexual. Ele destrói o formato da família. Ele destrói. Porque não podendo destruir a obra, ele destrói o obreiro. Todas as distrações são um obstáculo para a maldade. Existem distrações emocionais. Pessoas que são distraídas por um mais absoluto senso de insegurança e que vivem cheias dos seus milindres, achando que o mundo todo está contra você, quando na verdade nem tanta gente assim está preocupada com a nossa vida. Distrações profissionais, quando você está fora do centro daquilo que Deus planejou para a sua vida. Distrações religiosas, quando você se preocupa mais com a obra de Deus do que com Deus da obra. Distrações espirituais, quando você vive correndo atrás daquilo que está nas mãos de Deus e se esquece do Deus que tem as mãos abençoadoras. Bem, terceiro lugar, repare comigo o verso 3, anote. O foco é uma forma de fé. O foco é uma forma de fé. Então, como simplificar as distrações? Primeiro, entenda, nessa terceira afirmação que faço nesse sermão, que o foco é uma forma de fé. Olha o que diz o verso 3. Então eu lhes enviei mensageiros a dizer. Neemias envia mensageiros a quem? A Sambalate, a Gesem, a Tobias. E o que os mensageiros disseram? Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar. Por que cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Perceba o que ele está dizendo. Eu estou imbuído numa grande obra, eu não posso parar. Deus colocou diante de mim um projeto, eu não posso descer do projeto que Deus me deu. Deus colocou diante de mim uma obra e eu não vou interromper a obra que Deus colocou diante de mim por conta das distrações dessa vida. Deus, o Todo-Poderoso, deu a mim uma ordem. Eu já sou a terceira leva de homens que estão sendo usados por Deus para resgatar o povo de Deus do cativeiro da Babilônia. Zorobabel não falhou, Esdras não falhou e eu não vou falhar. Os que vieram antes de mim não falharam e no meu turno eu não vou deixar a coisa acabar. Não, no meu turno não. A história da nossa fé foi construída com sangue. A história da nossa fé foi construída pelos mártires. A história da nossa fé foi construída pelos pais da igreja. Então, se nós estamos aqui hoje cultuando ao Senhor, é porque muita gente antes de nós cumpriu o seu papel. Não será no nosso turno que nós vamos vacilar. Não será no nosso turno que nós vamos prostituir a mensagem do Evangelho a fim de agradar as pessoas. Não será no nosso turno que nós vamos misturar a coisa santa com aquilo que é do demônio. Não será no nosso turno que nós vamos transformar o reino de Deus numa plataforma da opinião de quem quer que seja. Porque se os mártires conseguiram, se os apóstolos conseguiram, se Cristo edificou sobre si mesmo a sua igreja, não vai ser da nossa vez que nós vamos nos distrair. É isso que Neemias está dizendo. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou deixar que nada me distraia. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não vou permitir que coisas outras mudem o propósito de Deus para a minha vida. De tal sorte que, repito, o foco é uma forma de fé. Quer se apresentar diante do mundo como uma pessoa de fé, quer se apresentar diante de Deus como uma pessoa de fé, tenha foco. Seja daqueles que começam, passam e terminam. Tem objetivo, não se distraia. As distrações estão aí para nos fazer sair do eixo daquilo que Deus planejou, mas a fé dá foco aos filhos de Deus. Bem, Neemias sabia que descer seria perder tempo, seria perder o ritmo, seria perder a direção. E por isso ele diz, eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Olha para todos os lados, perde o rumo do alto. Quem olha para todos os lados, quem cai por todas as distrações, perde o rumo de cima, perde a perspectiva do alto. Agora, quem permanece no muro, quem permanece na construção, quem permanece no propósito de Deus,
conclui a obra. Bem, repare comigo agora em quarto lugar, os versículos de 5 a 7. As duas distrações finais das quais Neemias é alvo. E talvez você já tenha sido alvo dessas distrações. Quarto lugar, cuidado com a distração da difamação. Cuidado com a distração da difamação. Olha o que diz o verso 5, ou a partir do verso 5. Então Sambalate me enviou pela quinta vez o seu moço, o qual trazia na mão uma carta aberta. Perceba uma coisa aqui. O mensageiro de Sambalate já tentou dissuadir o Neemias 4 vezes. Primeira vez, distração. Neemias se mantém firme. Segunda vez, distração. Neemias se mantém firme. Terceira vez, distração. Neemias se mantém firme. Quarta vez, distração. Neemias se mantém firme. Agora, na quinta vez, repare a sutileza dessa expressão. Sambalate envia uma carta aberta. O que é uma carta aberta? É uma carta que não é apenas entre aquele que enviou e aquele que vai receber. Todos podem ouvir o que essa carta tem a dizer. Todos podem ler o que essa carta tem a dizer. Geralmente, quando você contrata os correios, geralmente, quando você contrata alguém que trabalha com transportes, você entrega um envelope fechado, você entrega uma caixa fechada e há um compromisso moral, digamos, há um compromisso jurídico de que aquilo chegue em sigilo, de que aquilo chegue fechado para outra pessoa. Mas, se aquela informação constante daquela carta tem um conteúdo aberto, todos podem saber o que ela diz. Então, Sambalate envia um mensageiro com uma carta aberta. Em outras palavras, ele quer que todo mundo saiba o que ele tem a dizer a Neemias. E o que ele tem a dizer a Neemias? Repare o verso 6. Do seguinte teor: entre a gente se ouviu, e Gesem diz que tu e os judeus intentais revoltar-vos. Por isso reedificas o muro, e segundo se diz, você quer ser o rei deles. Então olha o que diz a carta aberta. Neemias, você parece muito piedoso. Neemias, você parece de fato um homem de Deus. Neemias, você está com esse discurso de que Deus te deu uma missão e você não vai arredar da missão que Deus te deu. Mas Neemias, nós sabemos qual é a sua intenção. A sua intenção é se autoproclamar rei. A sua intenção não é libertar ninguém da Babilônia. A sua intenção não é ser um vaso de honra nas mãos de Deus. Nós já descobrimos a sua intenção. A sua intenção é política. Você está construindo esses muros para depois fazer um santinho dizendo: vote Neemias, o reedificador dos muros. Você está fazendo esse muro para que as pessoas devam favor a você e daqui a pouco você usurpe do trono. Isso era uma carta aberta, irmãos. Então começa a circular por toda a região a ideia, vinda de Sambalate, de que Neemias na verdade não é um bom moço, de que Neemias na verdade não é um rapaz cumpridor do seu dever, ele apenas estava fazendo uma cortina de fumaça para tomar o poder. Essa é a distração da difamação. Quando o inimigo não consegue destruir a obra, ele tenta manchar o obreiro. Quando o inimigo não consegue desfazer o que você faz, ele tenta manchar a sua reputação, ele tenta manchar o seu nome. E essa é uma grande distração. A difamação é uma arma antiga. Ela mira na sua credibilidade e ela sempre atinge a sua insegurança. A difamação é uma arma antiga. Ela mira na sua credibilidade e ela sempre atinge a sua insegurança. Será que vão acreditar no que estão dizendo? Será que realmente agora as pessoas pensam que eu quero usurpar do trono? Será que de fato as pessoas pensam que eu sou isso aí que estão dizendo? Será? Será que essa notícia conseguiu manchar a minha história? Será que essa mentira conseguiu manchar a minha história? Claro. Você já ouviu falar de recosturar reputação? Difícil. O poeta antigo já disse que é como você lançar plumas ao vento, você não vai conseguir catá-las todas.
Depois que inventam uma mentira ao seu respeito, isso cai no imaginário comum, isso cai no inconsciente popular. Quem é que reconstrói a sua reputação? Quem? Disseram. Disseram que você deu um golpe. Disseram que você foi desleal. Disseram que a culpa é sua. Disseram que as intenções do seu coração são outras. Como desfazer o mal feito? Como colocar de volta no travesseiro as plumas que foram jogadas ao vento? É impossível. Então os difamadores miram na nossa reputação e sempre encontram lugar na nossa insegurança. Porque quanto mais inseguros nós formos, mais a difamação vai nos distrair do projeto de Deus para a nossa vida. Neemias não se preocupa. E por que Neemias não se preocupa? Porque Neemias sabe quem ele é, Neemias sabe quem o enviou, e Neemias sabe que é mentira o que estão dizendo a respeito dele. E Neemias sabe que acima das reparações judiciais, porque a difamação é um ilícito, você pode buscar reparação, mas acima das reparações judiciais, acima de contra-razoar nas redes sociais, acima de pedir uma errata na próxima manchete, uma nota oficial na próxima manchete, acima de todas essas coisas, Neemias sabe, há um Deus que protege o nosso nome, há um Deus que protege a nossa reputação, e há um Deus que sabe quem eu sou. Então ele não cai na distração da difamação, porque Neemias sabe que ele está fazendo uma grande obra, e não é o que dizem sobre ele que vai definir a sua vida. Louvado seja o nome de Jesus. Há um teólogo brasileiro que diz o seguinte: cuide da sua piedade, Deus cuidará da sua reputação. Cuide da sua piedade, Deus cuidará da sua reputação. Nós somos tão vulneráveis, irmãos. Nós somos tão vulneráveis. Agora, com a inteligência artificial, podem pegar uma foto sua e te colocar fazendo aquilo que você nunca fez. Podem inventar algo a qualquer momento, ao seu respeito, à medida das suas competências, à medida da sua função social, à medida daquilo que você vive no seu consultório, no seu escritório, na sua repartição pública, na sua empresa, como patrão ou como empregado. Podem dizer qualquer momento, qualquer coisa ao seu respeito, e o ônus de provar sempre recai sobre nós. Precisamos confiar naquilo que Neemias confiou. Que se eu fizer o que Deus está me mandando fazer, Ele cuidará da minha reputação. Se você fizer aquilo que Deus te colocou para fazer, você jamais vai se distrair pelo que disseram, pelo que falaram, pelo que argumentaram. Deus vai proteger o seu nome, louvado seja o nome de Jesus. Mas em último lugar, repare comigo o versículo 9. Em último lugar, cuidado com a distração do medo. Cuidado com a distração do medo. Verso 9 diz assim: porque todos eles procuravam fazer o quê? Atemorizar-nos. E eles diziam: as suas mãos largarão a obra e não se efetuará. Bem, o que é isso? Não conseguiram distrair o Neemias com outras pautas. Não conseguiram distrair o Neemias, tirando-o do centro da vontade de Deus. Não conseguiram distrair o Neemias, levantando um falso testemunho contra ele. Agora dão a última cartada. Vamos distrair este homem, colocando medo, colocando pavor, colocando pânico. Sabe qual é a resposta de Neemias? Final do verso 9 eu concluo. O Ministério de Louvor pode até subir. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor, meu irmão querido. Olha o que Neemias diz: estão querendo me amedrontar, estão querendo ceifar o meu propósito. Ele olha para os céus e ele faz uma oração simples: Senhor, estão aqui as minhas mãos, fortalece as minhas mãos. Eu não quero me distrair com as pelejas dessa vida. Conclusão, disse Neemias: eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso parar. Eu estou fazendo uma grande obra, eu não posso me distrair. Não desça do propósito de Deus sobre a sua vida.
Não desça do propósito de Deus sobre a sua vida. Olha nos meus olhos. Não desça do propósito de Deus para a sua vida. Desligue o barulho. Desligue o barulho. Pegue o seu telefone hoje. O pessoal tem falado muito por aí do tal do ato profético. Posso te ensinar um ato profético para você fazer hoje depois do almoço? Pega o seu telefone e diz assim para ele, ó: eu sou o seu dono, não é você que é meu dono. Isso é um ato profético. Você me pertence, não sou eu que te pertenço. Desliga. Tem horários. Irmãos amados, a psicologia, a medicina, a psiquiatria, a terapia, as IAs, já estão se debruçando nos malefícios de pessoas que não conseguem se desconectar. Coloque hora. Coloque hora. Você não dá conta de estar disponível o tempo todo para todas as pessoas. Não tem condições humanas. Acredite se quiser, eu voltei de férias, eu tinha 1.307 mensagens pendentes. Você acha que eu consigo responder 1.307 mensagens só se eu deixar de ser pai, deixar de ser marido, deixar de ser pastor, deixar de ser gente? Tem condições. Desligue o barulho. Desligue o barulho. E defina aquilo que é essencial. Colossenses capítulo 3, versículo 2 diz assim: mantenham o pensamento nas coisas do alto e não das coisas terrenas. Mantenha o pensamento nas coisas que são do alto e não das coisas terrenas. Sabe o que a gente ganha? A gente para de buscar a aprovação dos outros, o que é uma grande distração. A gente para de ter preocupações constantes, o que é uma grande distração. A gente para de se comparar com os outros, o que é uma grande distração. E a gente vai diluindo a nossa ansiedade do futuro, o que é uma grande distração. A minha oração nessa manhã é que você diga como Neemias disse no versículo 3: eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Eu estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Eu estou fazendo uma grande obra, eu não vou me distrair. Você acabou de ouvir o programa De Volta às Escrituras, um programa que nos leva a refletir sobre as palavras de Deus, nos conectando com os ensinamentos que são a base da nossa fé. Ouça esse e outros programas nas nossas plataformas digitais, Rede 316, ou acesse nosso site www.rede316.com.br.